Paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nosso estudo, hoje trazemos o título Profecias Cumpridas em Cristo. O verso áureo está em Colossenses, capítulo 3, verso 24, que diz assim: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Objetivo: tratar de assuntos sobre o reino de Deus. Tema de pouca repercussão, principalmente no que se refere aos 1000 anos. As profecias da Bíblia são muito claras, especialmente quando o assunto é a vinda e o reino de Jesus. Ele veio para salvar o mundo e libertar a criação da servidão do pecado. Suas próprias palavras comprovam isto, sobretudo quando ele mesmo diz: a verdade vos libertará. E não são poucas as profecias que o apontam como rei. No Salmo 2, por exemplo, Deus diz: Eu ungi o meu rei, eu o constituí sobre o monte de Sião. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra para a tua possessão. Salmo capítulo 2, versos 6 a 8. A primeira parte da profecia sobre a vinda de Cristo já se cumpriram. Falta, portanto, cumprir a segunda. Na primeira vez que veio, ele cumpriu a parte do rei que fez uma grande ceia e enviou seus servos a chamar os convidados. Desde então, o mundo é convidado para a grande ceia do Senhor. Mas as profecias de antemão denuncia que muitos dos convidados recusarão o convite. Estamos hoje recebendo o chamado de Deus para as bodas do Cordeiro, no seu reino, e mesmo assim há quem não preste atenção ou recuse o convite. E há também aqueles que aceitam, mas não estão se preparando suficientemente para tão importante ocasião. Cristo cita um convidado que não estava trajado com vestes apropriadas e foi retirado da festa. E conclui dizendo que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E disse-lhes: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Mateus capítulo 22, verso 12. O mundo hoje está ouvindo o chamado do Senhor. Cristo disse que a seleção dos convidados para a grande ceia será feita quando ele voltar. Além de que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Marcos capítulo 13, verso 27 diz assim: E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos até a extremidade da terra, até a extremidade do céu. A segunda parte do plano de salvação inicia-se com a volta de Jesus. Será neste período que se cumprirão as profecias referentes ao seu reinado de 1000 anos sobre a terra. O mundo religioso em peso acha impossível que Cristo volte para reinar sobre a terra. Mas foi exatamente isso que ele prometeu. E são sobre isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: Não vos sobreveio prova que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais vós provados além do que podeis, antes dará saída para a vossa prova de modo tal que podeis suportar. A parte mais difícil ele já cumpriu: nascer na natureza humana e sem o pecado da concepção,
e morrer pendurado no madeiro pelos pecados de toda a humanidade. Ele desceu às partes mais baixas da terra, disse Paulo, e por isso Deus o exaltou. Ele lhes deu um nome sobre todo o nome. Toda família no céu e na terra precisa tomar este nome, pois o Pai deu ao Filho todo o poder no céu e na terra, e o constituiu herdeiro de tudo, inclusive do seu nome. Este é o principal critério no tocante ao propósito da preparação. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Filipenses capítulo 2, verso 11 e Efésios capítulo 3, verso 15. Que esperança deu Jesus aos santos? E que lhe fará quando voltar? A promessa de Jesus, segundo a versão americana da Bíblia King James, é ajuntar os seus escolhidos no lugar onde ele estava quando deu-lhes a palavra de voltar. Segundo a Bíblia em questão, Jesus disse, isto é, para que vocês também estejam comigo onde eu estou. Outras versões da Bíblia, em português, descrevem a fala de Jesus da mesma forma. Voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, verso 3. Que diz a Bíblia sobre a noiva e as bodas do Cordeiro? A igreja é chamada na Bíblia de a noiva do Cordeiro e será arrebatada nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. De acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 7, a noiva estará preparada para a volta do esposo. Portanto, hoje é o dia da preparação. Estamos no limiar do dia do retorno do esposo, e somente aqueles que estiverem preparados poderão entrar com ele para as bodas. Hoje, a igreja está ainda sujeita a muitas dores e tribulações e até perseguições, mas é indispensável que seus membros se preparem e estejam de vestes brancas naquele grande dia. Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Que representa as vestes nupciais no contexto da palavra de Jesus? Vestes brancas é o ornamento da noiva, que deve estar adornada a caráter para as bodas do Cordeiro. As vestes brancas simbolizam a justiça dos santos e é também a doutrina, especialmente do batismo, que representa a justificação da noiva no sangue do Cordeiro, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, verso 26. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.